Olá, estudantes! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 12, objeto de conhecimento, biomoléculas, proteínas, detalhamento, definição de proteína, classificações das proteínas e aplicações no cotidiano. E vamos à nossa aula. E vamos iniciar nossa aula com essa afirmação aqui, né? Proteínas, por favor. Isso. As proteínas, elas são macromoléculas complexas e essenciais para o funcionamento adequado dos organismos vivos. Hoje, vamos falar sobre as proteínas, as suas inúmeras funções. Por exemplo, muitas proteínas, elas formam a maioria dos vários tecidos do nosso corpo, incluindo músculo, o osso, a cartilagem e o cabelo. Mas afinal, o que são proteínas? As proteínas, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. O que são as ligações peptídicas? São ligações em que dois aminoácidos eles vão se unir formando uma proteína. Quando dois aminoácidos eles reagem, o que vai acontecer? A amina do aminoácido reagem com o grupo carboxílico de um outro aminoácido e aí forma-se o quê? Uma ligação peptídica, como a gente está observando. E aí ocorre a liberação de água. Observem também que um aminoácido tem duas partes importantes. Ela é formada por um grupo amina e é formado por um grupo chamado carboxílico, tá certo? Então, a união de dois aminoácidos ocorre por ligações peptídicas e essa reação, né, ocorre formando as proteínas. Agora vamos conhecer aí uma proteína importante. O nome dessa proteína, gente, é a imunoglobulina. Ela também é conhecida como anticorpos. É uma proteína produzida pelo sistema imunológico em resposta à presença de antígenos, como bactérias, vírus e outras substâncias estranhas no organismo. Essa proteína ela é fundamental para a defesa do nosso corpo contra infecções e outras doenças. Um outro exemplo que eu trago de proteína é a queratina, tá bom? A gente vai assistir um vídeo e esse vídeo eu vou falar sobre a importância da queratina. Lembrando que a queratina é uma proteína que está presente na pele, nas unhas e no cabelo. Vamos assistir o vídeo. A queratina é uma proteína que o corpo humano produz. É formada por aminoácidos e podemos encontrá-la na pele, nas unhas e cabelos. No cabelo, a queratina constitui cerca de 90% dos fios. Na imagem, vemos fio danificado por certas agressões, como o contato prolongado com água do mar, água quente, cloro, poluição, alisamentos, coloração e excesso de secador, chapinha e exposição solar.
para recuperar esse cabelo danificado, é necessário uma reposição capilar com queratina. Nos salões de beleza, você encontra a selagem, reconstrução e a cauterização, que são procedimentos feitos à base de queratina para recuperar o cabelo. Então, gente, é uma proteína, né? E ela está presente no cabelo, é uma proteína fibrosa que compõe a estrutura tanto do cabelo como da unha e da pele. No cabelo, a queratina, ela é responsável por fornecer a força, elasticidade e resistência, protegendo contra danos externos como calor, química e umidade. Mas muitas vezes nós estragamos, a gente diminui aí, né, a função da queratina. Quando a gente começa a fazer alterações no nosso cabelo, né, como a pintura, alisamento, e aí a gente tem que procurar um bom profissional para recuperar essa queratina, tá bom, gente? Agora a gente vai falar sobre as formas estruturais da proteína. Essas formas estruturais é a forma da organização da proteína. E existem 4 níveis de estruturas da proteína. Como vocês podem observar na imagem, existe a estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. A estrutura primária, ela é uma sequência linear de aminoácidos, que são unidos por ligações peptídicas. Um exemplo de uma proteína primária é a insulina, que tem uma sequência específica de aminoácidos que vai permitir a formação de uma molécula funcional. Temos a estrutura secundária. Na estrutura secundária, a gente vai ver aí um dobramento local. O que significa isso? Essa estrutura, ela pode estar na forma de um hélice, alfa ou uma folha beta. O exemplo é a queratina, ela tem essa estrutura secundária. A queratina, né, que é encontrada no cabelo, nas unhas, e ela tem se a gente for, né, fazer uma pesquisa de como é essa forma estrutural da queratina, a gente vai ver que a estrutura é helicoidal alfa. Temos também a estrutura terciária. Já observem aí que o dobramento é tridimensional e esse dobramento tridimensional ocorre nas cadeias polipeptídicas e é bem complexas, como a gente pode perceber. Um exemplo, né, dessa estrutura terciária é a mioglobina. Essa proteína, ela é responsável em fazer o transporte do oxigênio nos músculos. Ela tem essa estrutura terciária e essa estrutura é que permite, né, ligar-se ao oxigênio. Gente, observe como o nosso organismo é uma fábrica, né? E uma fábrica onde existe funcionários, né, que têm trabalhos bastante do simples ao mais complexo. O funcionamento do nosso organismo é uma coisa assim magnífica, né? E temos uma outra estrutura, a última, né, que é a estrutura quaternária. Esse tipo de estrutura ela é bem complexa, como vocês podem observar aí pela imagem. É uma associação de múltiplas subunidades polipeptídicas. E como exemplo de uma proteína que tem essa estrutura quaternária, nós temos a hemoglobina. A hemoglobina também ela é responsável para fazer o transporte do oxigênio no sangue, tá?
ela é composta por 4 subunidades polipeptídicas. O interessante é que cada uma com uma parte que pode se ligar ao oxigênio. Essas estruturas, elas são fundamentais para que as proteínas elas desempenham suas funções específicas no organismo, como catalisar respostas químicas, que são as enzimas, transportar moléculas como a hemoglobina, ou também fornecer um suporte estrutural. Aí nós temos o colágeno. Agora, gente, vocês sabiam que o mau dobramento dessas proteínas, elas podem levar a doenças, como ocorrem algumas doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Agora a gente vai ver, né, alguns tipos de alimentos que são ricos em proteínas, que eu posso encontrar tanto as proteínas de origem animal como vegetal, tá bom? Eu vou falar um pouco das proteínas de origem animal. Então, aqui nessas imagens eu tenho alguns tipos de alimentos e esses alimentos eles são ricos em proteínas e que devemos incluir na nossa dieta. Quando a gente inclui essas proteínas, a gente vai garantir o bom funcionamento do nosso corpo e também uma ingestão desses nutrientes. Os alimentos de origem animal geralmente contêm proteínas completas, ou seja, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir. Aí eu vou citar para vocês carnes magras, como o frango, algumas carnes magras bovinas também. Temos a carne suína. Exemplo, né? O peito de frango grelhado, o bife de carne magra, também peixes e frutos do mar, tá? Como o salmão, a sardinha, né? Muito comum na nossa região. Camarão, também nós temos o camarão amazônico. Exemplo, né? O filé de salmão grelhado, pode ser de um pirarucu também grelhado, camarão ao alho. Também temos aí uma outra fonte animal, os ovos, né? Que são ricos tanto em proteínas como de nutrientes. Agora vamos falar um pouco das proteínas de origem vegetal, tá? Elas são ótimas fontes de proteínas, especialmente para dietas vegetarianas ou veganas. Muitos desses alimentos que são vegetais fornecem proteínas incompletas. Mas se você combinar, né, essas proteínas de origem vegetal com aminoácidos essenciais, você não fica tão... dá um equilíbrio, ok? Então, nós temos aí como exemplo as leguminosas, que são feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja. Temos também as oleaginosas e sementes, amêndoas, castanhas, nozes, sementes de abóbora, a chia, a linhaça e o girassol. Como exemplo, eu posso dizer castanha de caju e a mistura de semente de abóbora e chia, tá bom? E assim a gente vai falar um pouco das funções das proteínas. Observem essa imagem, né? Essa imagem aí, nós estamos vendo que as proteínas, elas são compostos orgânicos e que as proteínas elas desempenham um papel muito importante para o bom, né, funcionamento do nosso organismo.
E vocês estão vendo nessa imagem várias funções das proteínas. Então, as proteínas, elas são responsáveis em acelerar algumas reações químicas no nosso organismo, como, por exemplo, a tripsina, a maltase e a lipase. A lipase, gente, é uma proteína responsável em fazer a quebra das gorduras. Cada uma dessas tem uma função. Ela também é responsável, tem uma função, né, o desempenho do crescimento, hormônios de crescimentos. Aí nós temos aí vários hormônios, como a insulina, o glucagon. Temos também de proteínas que defendem o nosso organismo, né, contra invasores, contra bactérias, vírus. Temos proteínas que são responsáveis pela firmeza dos tecidos. Aí eu tenho colágeno e elastina. E proteínas que fazem, né, o transporte do oxigênio, tanto para o corpo todo como para o sangue. E aí eu tenho a hemoglobina e a mioglobina. E aí eu quero falar um pouco das enzimas, né? As enzimas, elas são substâncias de natureza proteica. As enzimas também são conhecidas como catalisadores biológicos. Qual é a função das enzimas, né? Ela vai facilitar a ocorrência das reações químicas. Vai diminuir a energia de ativação dos reagentes. As enzimas também, elas podem ser denominadas de substratos enzimáticos, sendo essa energia o potencial inicial para desencadear uma reação química. Então, as enzimas, elas são super importantes, principalmente para o bom funcionamento da digestão dos alimentos. Ela consegue fazer a quebra, né, de vários alimentos, tornando partículas bem menores, ok? E qual é o papel das enzimas em metabolismo, né, dentro do nosso corpo? Nosso corpo ali está, várias reações químicas estão ocorrendo com a presença de quê? Das proteínas. E no caso aqui eu estou querendo falar das enzimas, né? Então, o papel das enzimas é, olha aí, ó, elas quebram grandes moléculas de nutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos, em moléculas menores. Guiam as moléculas menores e quebradas através da parede intestinal até a corrente sanguínea. Promove a formação de moléculas grandes e complexas a partir de moléculas pequenas e simples para produzir constituintes celulares. Então, as enzimas, a função vai além de acelerar uma reação química, né? Ela quebra, ela leva esses nutrientes que são quebrados em moléculas menores para o nosso organismo. Agora vamos falar de uma outra função das proteínas, que é a função estrutural. As proteínas estruturais, elas fornecem suporte e forma para as células e tecido. E aí eu trago para vocês dois exemplos de função estrutural. O primeiro exemplo é o colágeno. O colágeno ele é encontrado na pele, nos ossos e tecidos conjuntivos. O colágeno, gente, ele com o passar do tempo, ele vai diminuindo. E aí, através de uma dieta, né, com alimentos ricos em colágeno, para aumentar, né, essa resistência no nosso organismo. E ele é responsável por que o colágeno? O colágeno é que dá firmeza
aos tecidos. E novamente, né, temos aí como uma proteína estrutural agora, né, falamos tanto da queratina, mas ela é uma proteína estrutural. Ela está presente no nosso cabelos, unhas e na camada externa da pele. Qual é o papel da queratina? No cabelo, vou escolher aqui o cabelo, é da força, da resistência, e nós já vimos em aulas que ela é responsável pelo formato dos fios, né? Fios lisos, fios ondulados, vários tipos de fios ondulados que nós temos. Crespo, ela que é responsável, aí a gente viu que é também um outro aminoácido, né, que é rico em ponte de sulfeto, que vai dar essa forma dos nossos cabelos. Outra função das proteínas é o hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento, ele é produzido na hipófise, que é uma pequena glândula que fica na parte inferior do cérebro. O hormônio de crescimento, ele é responsável pelo crescimento físico do corpo humano e pelo crescimento celular, principalmente na idade da adolescência e da criança. Então, tem que ter muito cuidado aí, gente. Você tem que observar, né, se a tua criança não tem, né, carência desse hormônio de crescimento, tá bom? E agora a gente vai lá para o espaço Café Consciência. No espaço Café Consciência, eu vou receber uma convidada. É a professora Gisele Palmeira. Ela é bióloga e ela vai, né, eu fiz uma pergunta para ela, quais seriam as consequências da carência do hormônio de crescimento, principalmente nas crianças e adolescentes. O que acontece com elas? E aí ela vai nos responder e vai nos explicar um pouco mais a importância do hormônio de crescimento. Vamos assistir. O hormônio do crescimento, chamado de GH, ele é produzido por uma glândula chamada hipófise. Essa glândula ela fica localizada na nossa cabeça, abaixo do cérebro, e ela vai produzir esse hormônio que vai ser lançado na corrente sanguínea e ele vai agir em células-alvo, células específicas. O hormônio do crescimento, ele está relacionado com a estatura, com a divisão celular através da mitose, com a renovação de tecidos e células também. Quando ocorre a deficiência do GH, ela pode ser de duas formas. De forma congênita, quando a criança já nasce com essa deficiência, relacionado aí a fatores genéticos, ou de forma adquirida, né? Quando a pessoa adquire através de um trauma, né? De outros fatores. Quando acontece essa deficiência lá na fase infantil, né, a criança, já é notado o seu crescimento, né? A sua curva de crescimento ela não acompanha os parâmetros ali ditos normais. E aí, nesse caso, né, observa-se que a criança não cresce, não muda o calçado, não muda a roupa, é necessário fazer exames específicos para observar se ela tem essa deficiência. Caso ela tenha, existe o processo de reposição hormonal. E aí essa reposição auxilia o crescimento, principalmente ali do tecido ósseo de crescimento daquela criança. Já na fase adulta, né, essa deficiência vai causar outros sintomas. Vai estar relacionado ali com o aumento da massa de gordura, a diminuição de massa muscular, o cansaço também pode estar relacionado com essa deficiência. E aí, né, caso seja diagnosticado a deficiência do GH, na fase adulta também existe uma reposição, só que numa dose menor, né, uma dosagem mínima. E aí essa reposição vai auxiliar esses processos metabólicos na fase adulta.
Tá bom? Então, o caso de deficiência do hormônio de crescimento GH, ele pode ser tanto congênito, quando a criança já nasce e precisa repor esse hormônio, ou na fase adulta, devido a algum trauma ali relacionado ao sistema nervoso central. E aí o médico relacionado a esse diagnóstico é o endocrinologista. Ele trabalha especificamente ali com os hormônios e as glândulas que produzem os hormônios também. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Até mais! Olha que legal, né? A professora trouxe várias informações super importantes. Duas que a gente pode destacar. O hormônio de crescimento, a carência do hormônio de crescimento pode ocorrer de duas formas, né? A criança já nasce com essa carência, ou ela pode adquirir, né? Tem solução? Olha que legal, né? Na explicação da professora, tem solução. Tá? Você, se for uma criança, você vai ter que tomar, né, hormônios para que acelere o seu crescimento. Então, é importante as idas, né, das crianças ao pediatra, porque é o pediatra que vai fazer a curva do crescimento e verificar se a criança está, né, crescendo, porque existe uma faixa de crescimento que eles sabem. Caso você, né, dê algum problema de ela perceber que não está tendo crescimento, né, ela já vai dizer, olha, tem alguma coisa errada aí. Aí, neste caso, você vai ter que ir, né, ao especialista que é responsável pelos hormônios, tá certo? E aí, você vai ao médico e tem solução, né? Importante é ter solução. Então, são essas dicas aí que a química deixa para vocês, né? Terem cuidado aí, principalmente, gente, com as crianças e adolescentes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até mais.